Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula do PET 5 segundo ano. Conteúdo da semana 1, trabalhando sobre cinética química, fatores que alteram velocidade das transformações químicas. Para vocês acompanharem essa aula, se encontra na página 52 o conteúdo da semana 1. Pois bem, para trabalhar com o conteúdo dessa semana, vamos trazer aqui uma discussão a respeito de cinética das transformações químicas, envolvendo fatores que alteram essas transformações. Fatores esses que alteram a velocidade das transformações químicas. Pois bem, para a nossa discussão, trago para vocês o que é a área da química chamada cinética química. Trago para vocês uma definição etimológica, né? Uma separação da palavra cinética química em dois momentos diferentes. A palavra cinética deriva do grego kinetike, conforme podemos observar aqui, que se traduz em português como movimento. Por extensão dessa palavra, denomina-se como velocidade. E do francês, chimique, ou seja, kinetique, chimique, ou seja, velocidade química, velocidade dos fenômenos químicos. Então, a ideia é trabalhar com velocidade das transformações químicas. E nós temos aqui, para ilustrar essa definição, né, definição vinda aí da interpretação da palavra cinética química, dois exemplos diferentes na imagem. A velocidade de uma transformação de um processo chamado corrosão, né, que é um processo que envolve metal e oxigênio, que por via das colocações também denominado de oxidação dos metais, que é uma transformação que ocorre de maneira lenta e gradativa, ao contrário do escurecimento das folhas, né, que pode acontecer de uma maneira, digamos assim, um pouco mais rápida do que do exemplo 2. Aqui nós temos na imagem 2 árvores encontradas no hemisfério norte e que elas, durante a transição como que eu posso dizer, da transição de uma estação do ano para outra, mudam completamente a coloração dessas folhas, ok? Então há exemplos no nosso cotidiano que as velocidades com que as transformações ocorrem são totalmente diferentes um do outro, tá? Bom, para complementar esse exemplo, trago para vocês então a definição de cinética química por extenso. É o campo da química que estuda a velocidade com que ocorrem as reações químicas. Lembrando que a palavra cinética indica movimento ou mudança nas transformações, e quem promove esse movimento ou essa mudança é uma forma de energia. Essa energia, denominada de energia cinética, está associada ao movimento que o objeto produz. No nosso caso, o objeto são as substâncias químicas, ou a energia de movimento dessas substâncias. Pois bem, dependendo da forma como a gente interpreta essas substâncias e as suas transformações, da forma com que elas se movimentam para que ocorra a mudança da velocidade das transformações, devemos lembrar que na química, essa parte de cinética química indica que variação da quantidade de substância na posição do reagente ou na posição do produto, substância que está sendo produzida, em função do tempo. Né? Por quê? Porque para uma reação acontecer, nós precisamos de uma certa quantidade de reagente para produzir uma certa quantidade de produto. Isso depende do tempo. Essa quantidade de reagente pode ser expressa em termos de mol, que é a quantidade de matéria, e o tempo da reação pode ser em minutos, horas ou segundos. É claro que nesse caso de
unidade em segundos, indica que o tempo da reação é muito rápido. Detalhe, trago aqui uma escala de tempo para 4 situações diferentes, onde as reações podem ser interpretadas como muito rápidas ou muito lentas. Como é o caso, né, do salto do elétron de uma eletrosfera para outra, conteúdo que a gente vê lá no primeiro colegial, né, a velocidade com que você detona uma banana de dinamite ou implode em um determinado lugar, né, a oxidação de metais à deriva, ou seja, de um objeto que se encontra ao mar, e também a formação rochosa natural de certas regiões do nosso planeta, que demoram milhares e milhares de anos para que essas formações se formem, obviamente, e se encontrem na natureza como a gente conhece hoje, ok? Então, daí você tem uma escala de tempo de transformações muito rápida para transformações, de certa forma, lentas, demoradas, ok? Então, olha só, trago para vocês rapidamente essa escala de transformações muito lentas até transformações muito rápidas. Uma reação muitíssimo lenta é a formação da ferrugem através do processo de oxidação de materiais feitos da base de ferro. Pode demorar anos para que esse material enferruje por completo. Uma reação muito lenta também é o processo de formação do vinho através do suco de uva. É uma transformação química que de repente demora meses para que você tenha um vinho de qualidade. Outro exemplo de reação muito lenta é a conversão desse vinho em uma outra substância química denominada de vinagre, né? Isso ocorre na escala de tempo de alguns dias. E aqui nós temos a transformação química designada para exemplificar essa reação. Uma reação moderada é o processo de queima da vela, né? A vela é um material utilizado para iluminar determinados locais sem luz, sem uma forma de energia elétrica, mas que ela é um processo, né, que ocorre durante algumas horas. Então, a queima da vela ou da parafina, que é o material que a compõe, ocorre completamente com presença do oxigênio do ar, mas é uma transformação que demora horas. Já uma transformação rápida é o escurecimento de uma fruta que se dá na ordem de minutos, como é o caso aqui da maçã, quando você corta ela com uma faca, deixa ela exposta, né, ao ar atmosférico, a uma conversão de uma substância na outra. A substância, denominada de hidroquinona, faz parte da composição da maçã. Mas como ao redor dessa maçã tem oxigênio gasoso, que é parte componente do nosso ar atmosférico, esse oxigênio gasoso ele entra em contato com a superfície da maçã. E esse contato permite com que a hidroquinona se transforme em benzoquinona. Então, o simples fato de existir substâncias invisíveis, né, que nós não conseguimos enxergar, obviamente, promove transformações muito rápidas em frutas também. Outra transformação muito rápida. Quando você tem um ferimento sobre a sua mão, é comum que a gente adicione a esse ferimento na tentativa de, como que eu posso falar, higienizar o ferimento, livrá-lo de micro-organismos que podem causar uma determinada infecção. Nós temos o comum hábito de utilizar água oxigenada.
E essa água oxigenada que é adicionada a esse ferimento, percebe-se que com ela há uma reação imediata, muito rápida, da ordem de segundo. Essa reação da decomposição da água oxigenada ocorre quando adicionamos ela a um determinado experimento, além de ser um potencial oxidante, matando os micro-organismos existentes, né, as bactérias, né, e também há exemplos dessa transformação. Pois bem, então, cabe a nós dizer que a cinética química estuda, nos seus mais variados exemplos, as transformações químicas que ocorrem no nosso cotidiano. E essas transformações podem ser direcionadas ao entendimento da sua velocidade. Mas como calcular essa velocidade se, de repente, até então foi só possível descrever se uma transformação é mais veloz do que a outra? Porque quando se trata de velocidade, nós precisamos, né, de representação de um determinado número, de um valor que represente essa velocidade, ilustre quantitativamente a velocidade de uma transformação. Então, costumamos expressar a velocidade das reações em função das concentrações, seja das substâncias reagentes, seja das substâncias produtos, substâncias que são produzidas através dessa transformação. Então, a velocidade de uma reação química, ela é uma grandeza que mede quantidade de reagente ou mesmo de produtos por unidade de tempo. É comum colocarmos como quantidade de reagente a quantidade denominada de mols por litro. Né? Quantos mols por litro de reagente foram consumidos? Quantos mols por litro de produto foram produzidos? Isso é extremamente importante. Né? Reagente se transforma em produto. Então, o reagente é consumido, o produto é produzido. Matematicamente, nós temos uma maneira de calcular essa velocidade média, seja do consumo do reagente, seja da produção do produto. O que nós usamos? A variação da quantidade do reagente ou do produto no intervalo de tempo dessa transformação. Então, quando a gente se trata de variação de quantidade, temos que ter a concentração final menos a concentração inicial. E o intervalo de tempo, nós temos o tempo final, o intervalo final daquele momento e o intervalo inicial. Tendo esses 4 itens, é possível calcular a velocidade média naquele intervalo de tempo destinado, considerando a concentração do reagente e do produto. Essa expressão de velocidade nós já trabalhamos no PET 4, semana 3 e semana 4. Aqui nós estamos fazendo apenas uma revisão da situação. Bom, se há consumo de reagente e a produção de produto, nós devemos tomar um pouquinho de cuidado com relação à maneira com que cada componente da reação se comporta graficamente. Componente reagente. O que acontece com o reagente em função do tempo? E o que acontece com o produto em função do tempo? Né? Numa das videoaulas sobre cinética química, eu mostrei para vocês que os reagentes são consumidos. Então, inicialmente, eu tenho alta concentração de reagente e nenhuma concentração ou zero concentração de produto. À medida que a reação ocorre, a quantidade de reagente diminui e os produtos são formados. Então, é inversamente proporcional reagente e produto com relação à sua concentração em função do tempo. Detalhe, aqui nós temos o R de reagente e aqui nós temos o P de produto. São dois gráficos, gráfico 1 e gráfico 2. Enquanto que o gráfico 3 vai trazer a velocidade da transformação química. À medida que a transformação química ocorre com o passar do tempo,
O que vai acontecer com a quantidade de reagente? Essa quantidade diminui, ela acompanha a linha identificada. Então eu tenho diminuição na concentração de reagente. E o que acontece com a concentração do produto? Em função do tempo, a concentração de produto aumenta, porque consumo de reagente, produção de produto. E a velocidade? Bom, a velocidade, inicialmente, ela é alta. À medida que a reação vai ocorrendo e a quantidade de reagente diminui, a sua velocidade também vai diminuindo em função do tempo. Então, eu tenho uma linha, né, observadora, nesse caso, do comportamento da velocidade da transformação. Ok? Então, teremos que tomar cuidado com esse ponto. Mas o que influencia essa transformação? O que influencia o reagente a diminuir a sua concentração em função do tempo? O que influencia o produto ser formado e ter a sua concentração aumentada em função do tempo? O que influencia a velocidade dessa transformação química? Essa é a pergunta principal da aula de hoje. Pois bem, eu vou trazer para vocês aqui as explicações básicas sobre os fatores que influenciam, trazendo alguns fatores para serem explicados. Veja bem, aqui nós temos a concentração dos reagentes diminuindo em função do tempo, algo já observável. Concentração dos produtos aumenta em função do tempo e a velocidade diminui em função do tempo. Ok? Então eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos do cotidiano. Eu vou apresentar diretamente o conteúdo para que a gente possa ter como um todo. Fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Quando você quer cozinhar batata, obviamente você pretende cozinhar de maneira mais rápida. Como que é possível fazer isso? Aqui nós temos um procedimento culinário que está envolvido com a transformação química da batata. Se colocarmos as batatas em pequenos pedaços, cortados, tirando a sua casca, ao cozinhar, economizaremos gás de cozinha. Por quê? Se colocarmos a batata inteira com a casca, demandaremos mais tempo de aquecimento, né, e mais gás de cozinha é consumido. Agora, se nós cortarmos em pedacinho, o que vai acontecer? Cada pedacinho desse, das batatas, cada pedaço desse, você tem uma quantidade muito grande de pedaços por uma unidade. Isso faz com que a gente aumente, o que a gente fala, o contato dos pedaços de batata com a água. Então, fatiando ou colocando em pequenos pedaços, nós aumentamos o seu contato. Esse seu contato é o que a gente chama de superfície de contato. Nós estamos com a batata inteira e a batata em pequenos pedacinhos. A batata inteira vai demorar mais para cozinhar, porque a superfície de contato dela, de todo o material, é pequeno. Está restrito à pele dessa batata, a casca dela. Agora, para a água atingir o centro da batata, demanda mais tempo. Mas se você cortar a batata em pequenos pedaços, você aumenta a superfície de contato dela. A água quente, então, faz o seu papel, que é cozinhar de forma mais rápida. Ok? E como nós estamos trabalhando com o exemplo de alimentos, eu trago para vocês aqui um experimento nada legal. Imagine você colocando 4 unidades de amendoim na boca. Óbvio, você não vai engolir diretamente. É necessário que você realize a mastigação. Então, o processo de mastigação pode ser um exemplo. Por quê? Imagine que você execute a mastigação 2 vezes, com 2 movimentos, da boca. Se você realizar com 5 vezes o movimento, o tamanho das partículas do amendoim já diminui, ou seja, se reduzem de tamanho. Para 10 vezes, para 20 vezes, para 30 vezes, ou seja,
30 ciclos mastigatórios, o que está acontecendo com o material amendoim? Ele está sendo reduzido de tamanho. Essa redução de tamanho é de suma importância para a nossa alimentação, porque aumenta a superfície de contato do alimento com os nossos órgãos do sistema digestivo, facilitando a absorção. Então, a nossa mastigação é extremamente importante. Devemos tomar cuidado com o número de ciclos mastigatórios que nós realizamos antes de engolir o alimento, porque se nós mastigamos de 2 a 5 vezes, o tamanho do alimento que vai chegar lá no nosso intestino, no estômago, no intestino delgado ou grosso, ainda é grande. Nós precisamos que o alimento tenha sido bem mastigado, aumentando a sua superfície de contato, porque assim ele é melhor aproveitado, melhor absorvido. Ok? Então veja bem. Agora, outro fator extremamente importante que influencia a velocidade das transformações é a temperatura. Por que os alimentos, por exemplo, são conservados na geladeira? Para que elas servem? Para retardar as reações que permitem que esses alimentos se tornem perecíveis com maior velocidade, em menor tempo. Então, quando nós colocarmos alimentos na geladeira, era para conservá-los. A baixa temperatura da geladeira diminui a velocidade dessas transformações. As transformações são apodrecimento de alimentos, como carnes e legumes, principalmente. Os alimentos enlatados, os alimentos conservados ou com conservantes, eles precisam da baixa temperatura também, mas no seu interior, na sua composição, nós temos substâncias que atuam como conservante. É o mesmo caso da caixinha de leite, é o mesmo caso de vários alimentos que se encontram aqui e circulados anteriormente. Ok? Então, veja bem, se eu aumento a temperatura, eu aumento o número de partículas em movimento. E o choque dessas partículas, átomos ou moléculas, promovem as transformações químicas. E nesse caso eu tenho um aumento da sua velocidade. Por isso, se eu quiser retardar o apodrecimento de um alimento, eu tenho que colocar na geladeira, local de baixa temperatura. Mas se a sua intenção é perder o alimento de maneira mais rápida, o que eu tenho que fazer? Colocar no ambiente quente. Outra informação muito importante: quando nós colocamos muito reagente, a nossa intenção é produzir muito produto. Então, esse muito reagente está correlacionado à concentração do reagente. A concentração do reagente é expressa em mol por litro. Então, quanto maior esse valor aqui nos reagentes, provavelmente eu tenho também maior valor de quantidade em mols por litro no produto. E a nossa intenção é abanar o fogo de uma churrasqueira. Por que nós devemos fazer isso? A nossa intenção é aumentar a concentração daquilo que ajuda na combustão do carvão. Ele faz parte do nosso ar atmosférico. Abanando a churrasqueira, eu aumento a concentração de gás oxigênio disponível para o processo de combustão, como é representado nessa imagem. Consequentemente, a velocidade de queima do carvão aumentará e a labareda, calor produzido, será maior. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse trecho aí. O aumento da concentração, conforme designado aqui, permite que nós aumentamos o número de choques entre as partículas. Além disso, há um aumento também na velocidade. Então veja que a velocidade é influenciada por muitos fatores. Vamos resumir quais são eles? Olha, estou voltando aqui, né?
superfície de contato, a temperatura e a concentração da substância, ok? Pois bem, agora eu trago para vocês que muitas das vezes essas reações químicas que ocorrem na natureza ou nas indústrias, só esses fatores não são suficientes. Às vezes precisamos da colaboração de uma substância que não é consumida na reação principal. Essa substância tem a função de aumentar a velocidade das reações, sem efetivamente serem consumidos. Tá? Essas substâncias nós chamamos de catalisadores. Provavelmente vocês já ouviram falar da palavra mesmo sem entender o real significado. Os catalisadores, eles são, como que eu posso dizer? Eles são recuperados após a reação onde ele participa. Por exemplo, nós temos aqui o caso das colas epóxi. Essas colas secam muito rápido, elas endurecem com muita facilidade. Por quê? Porque na massa dessas colas tem uma substância chamada epóxi. Ela é a substância catalisadora do aceleração onde o endurecimento da cola ocorre. E essa substância epóxi não faz parte da composição final da reação, mas ela apenas acelera a reação. Nesse caso, pessoal, o catalisador ele tem uma função extremamente importante, que é o seguinte: toda reação química envolve um pouco de energia, sendo ela produzida, sendo ela liberada. O catalisador ele é aquele material que irá acelerar a reação. E para acelerar uma reação, eu preciso colocar energia nela ou tirar energia dela. Detalhe: quando se trata de energia, nós estamos falando de energia dos reagentes de uma transformação e de energia dos produtos de uma transformação. A linha preta, conforme vocês podem ver, ela tem um pico maior aqui de energia. A linha pontilhada, vermelha, tem um pico de energia menor. Por que eu falo pico de energia? Seria esse ponto aqui, ó, conforme o gráfico. E o pico dessa outra linha se encontra nesse ponto aqui, conforme o gráfico. O que acontece? São dois picos de energia totalmente diferentes. A linha preta é aquela linha que representa a energia que é necessário para que a reação sem catalisador ocorra. Já a linha pontilhada e vermelha tem o seu pico aqui de E, que indica que é energia necessária para a reação ocorrer, mas com a atuação de um catalisador. Então perceba que existe uma diferença de energia entre uma reação sem catalisador e com a reação com catalisador. Tem uma diferença de energia. A reação sem catalisador demanda mais energia para que os reagentes se transformem em produtos. Já a reação com catalisador demanda menos energia, uma menor quantidade. Sendo assim, energeticamente, a reação com catalisador é uma reação muito importante, muito interessante. Essa energia para que a reação ocorra, é denominada de energia de ativação. É ela que ativa os reagentes a permitirem passar para formas de produtos, a se transformarem em produtos. A reação sem catalisador demanda maior quantidade de energia de ativação. A reação com catalisador ela demanda maior quantidade de energia para a reação, enquanto que a reação com catalisador demanda menor quantidade de energia, ok? Então eu tenho aqui para vocês um exemplo de catalisador químico. Catalisador químico que realiza uma reação do C5H12O6, melhor, C6H12O6,
e oxigênio. Por que é C6H12O6? É a fórmula básica da glicose. A glicose está presente em inúmeros alimentos do nosso dia a dia e é responsável pelo fornecimento de energia para o nosso corpo, para as nossas células. E essa glicose, ela sofre um processo chamado oxidação. A oxidação envolve presença de oxigênio, por isso o oxigênio está presente aqui, ó. A oxidação da glicose pode acontecer por dois caminhos, sem enzima, com enzima. Sem enzima, linha vermelha, maior quantidade de energia de ativação. Linha preta, com enzima, menor quantidade de energia de ativação. Correto? O que acontece? A enzima que eu estou dizendo são substâncias que vêm junto, pessoal, dos líquidos da boca ou dos sucos gástricos envolvidos no sistema digestivo. Ali existem substâncias que alteram a velocidade das transformações, atuando como catalisador. E as enzimas, como no caso da amilase salivar, a amilase que existe na nossa boca, essas enzimas atuarão na redução da energia de ativação para a reação ocorrer. A reação tem como produtos o CO2 e a água, na forma de vapor. Ok? Detalhe, é uma reação de combustão, então toda reação de combustão produz energia. Logo, é uma transformação exotérmica. Ok? Bom, resolução comentada de alguns exercícios para que a gente possa tirar algumas dúvidas. Eu peguei aqui um exercício da PUC do Rio Grande do Sul e pede para vocês associarem a coluna 1 com os fatores, né, com a coluna 2. A coluna 1 nós temos exemplos 1, 2, 3 e 4. A coluna 2, os fatores, superfície de contato, catalisador, concentração e temperatura. Eu tenho que associar corretamente para verificar qual a alternativa. Queimadas alastrando rapidamente quando está ventando. Quando está ventando, eu aumento a concentração de O2 e a reação ocorre de maior facilidade. Então eu tenho no número 1, concentração. Vou colocar aqui 1, letra C. Conservação dos alimentos no refrigerador. Eu tenho alteração na temperatura. Então eu tenho 2, letra T. Efervescência da água oxigenada na higiene de experimentos. Nesse caso aqui, nós temos basicamente a efervescência da água oxigenada na higiene de experimentos, a função de catalisador. Ok? PDB, vamos ver se tem alguém. PDB, A. Então aqui, alternativa A. Agora, eu trago para vocês aqui a observação de um gráfico de reação não catalisada com a reação catalisada. Essa daqui é a não catalisada e essa de cá, catalisada. Professor, mas como é que você sabe que é a catalisada ou não catalisada? Normalmente, a energia de ativação de uma reação sem catalisador, ela é maior do que a com catalisador. Tá? Então tem que observar muito bem esse gráfico. Veja bem, o ponto de partida dos reagentes é em 40 quilocalorias por mol. A energia de ativação catalisada é 50. A energia de ativação da não catalisada é 70. Ok? E energia dos produtos é 10. Então eu tenho que olhar o que está pedindo para saber o que eu vou responder. Relaciona as colunas abaixo. A curva correspondente à reação com o catalisador. A curva é a curva 2. Então, 1 com 2.
A curva corresponde à reação sem catalisador. Curva 1. Né? Valor de energia do complexo ativado com catalisador. Com catalisador é o 50. O que nós temos aqui? 50 quilocalorias por mol. Valor de energia do complexo ativado sem catalisador. 100, 70. É o número 4. Valor de energia da reação. O valor de energia da reação é você pegar a energia dos produtos menos a energia dos reagentes. É 10 menos 40. Né? Então, o que eu tenho aqui? Valor de energia da reação, 10 menos 40, 30. Então, eu tenho o número 5 aqui. Valor de energia da ativação da reação com catalisador. Para ficar repetindo. Valor de energia do complexo ativado com catalisador. Então, nós temos que alterar aqui. Vamos refazer? Para a gente tomar um pouquinho de cuidado. Curva correspondente à reação com catalisador. Curva 2. Curva correspondente à reação sem catalisador. Curva 1. Curva 1. Valor de energia do complexo ativado com catalisador. No caso de 40 de reagente com catalisador é 50, 50 menos 40, 10. Valor de energia do complexo ativado sem catalisador. Sem catalisador é 40 menos 70. Vai dar menos 30. Valor de energia da reação. Valor de energia da reação é produto menos reagente. 10 menos 40 dá 30. Aqui é o 4 positivo, dá menos 30. Menos 30 é número 5. Aqui nós temos 70 sem catalisador. E aqui é o 6 com catalisador. Ok, pessoal? Bom, esse é o conteúdo de cinética química. Vejo vocês na próxima aula. 2 exercícios resolvidos. E até semana que vem.